com a mesma alegria que recebemos a você e sua família para mais um momento de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. É comum as famílias se reunirem para celebrar à roda de uma mesa. Tantas vezes a refeição é um mero detalhe diante das comemorações que são feitas. Nessa ocasião, nós olharemos para a Palavra de Deus na continuidade da nossa série de mensagens sobre Está Consumado e veremos a ceia. Perceberemos no texto sagrado que ela vai muito além de uma refeição de Jesus com os seus discípulos. Ouviremos o que Deus tem a nos falar e a nos ensinar através deste sacramento precioso. Desejamos que Deus ministre ao seu coração através da sua palavra. Tenha um ótimo culto. Privilégio nos reunimos na presença de Deus para adorar, exaltarmos juntos o nome do nosso bendito Cristo. Existem festas extremamente badaladas, celebrações que as pessoas pagam fortuna ou fortunas para estarem presentes. Eu acredito que a mais famosa de todas elas é a cerimônia do Oscar. Segundo o site de entretenimento The Star, nessa última cerimônia do Oscar, há poucos dias que ocorreu, existiam aproximadamente 8.298 pessoas. Eles recebem convites da academia, pessoas envolvidas no mundo do entretenimento ou pessoas que fazem parte da alta sociedade nos Estados Unidos ou em outros países. Contudo, após a cerimônia do Oscar, existe um segundo momento que é um coquetel e um jantar restrito para poucos convidados que estavam na cerimônia. Neste jantar, os ganhadores estão presentes, alguns diretores e alguns atores badalados. Contudo, neste ano, dentre os famosos, neste seleto jantar, estava Terry Brandt. Terry Brandt, um homem que não tem fama alguma, conseguiu entrar na festa do Oscar em um ingresso ou convite roubado, e além disso, quando estava no jantar, ele roubou a estatueta da Frances McDormand, uma ganhadora de melhor atriz por 3 anúncios para um crime, e quando ele estava lá, ele fez uma live no Facebook demonstrando a estatueta que ele supostamente ganhara. Ele foi detido na saída da festa pelos seguranças e teve que pagar uma fiança de $10.000. O quanto você se arriscaria para estar em uma grande cerimônia, celebração ou jantar? Qual ou em qual lugar, em qual restaurante ou contexto social você desejaria participar? Com quem? Ao longo da história, nós vemos os jantares mais notáveis, onde a comida, na maioria das vezes, era um mero detalhe. Eles estavam celebrando uma conquista de um reino, no outro momento, celebrando um momento íntimo familiar, noutros instantes, estavam tratando de negócios. E eu gostaria de olhar para uma refeição nas Escrituras Sagradas e percebermos uma celebração que vai para além da mera refeição e o significado para aqueles que fizeram parte dela. Com isso, nós daremos sequência à série de mensagens que a equipe pastoral está pregando nesses últimos domingos, por título Está Consumado. Nós iremos para o texto de Lucas, no capítulo 22, do verso 7 em diante. Lucas 22, versículo 7 em diante. Diz a palavra de Deus: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te:
Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Supremo Deus, nós te exaltamos por tudo que foi oferecido ao Senhor neste culto, cânticos, orações, leitura das Escrituras. E nesse instante em que nos debruçamos no texto sagrado, reconhecemos a nossa incapacidade para entendê-lo na profundidade com que o Senhor o inspirou. Suplicamos a iluminação do teu Espírito e a atenção devida, para que possamos repassar os últimos instantes até a tua crucificação, morte e ressurreição. E assim a nossa fé seja fortalecida e o nosso ânimo recobrado em tua presença. Nós oramos com gratidão em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós estamos nos últimos instantes do Senhor no cumprimento do seu propósito. Deus estabelecera na eternidade que o seu próprio Filho viria para redimir a humanidade do pecado. E na plenitude dos tempos, Ele envia o Cristo, que vive durante 30 anos, como um homem comum, ordinário, vivendo dentre os seus irmãos na pequena cidade chamada Nazaré, até que Ele começa o seu ministério aos 30 anos. E durante 3 anos e meio, de um modo intenso, Ele se dedica a cumprir o propósito de Deus e fazer a obra que o Pai havia designado a Ele. Agora, como nós vimos na semana passada, Jesus, Ele sai da Galileia e vai chegando à Judéia
para na pequena aldeia de Betânia, na casa dos seus amigos Lázaro, Maria e Marta, e ao chegar ali, ele tem os seus pés ungidos por Maria, apontando já para o seu sacrifício. Então, ele deixa Betânia e vai para Jerusalém. Numa entrada triunfal, gloriosa, a multidão aclamando, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, estendia folhas de palmeiras e também as suas capas. Jesus chora, porque, como vimos, os homens não compreenderam como seria a sua coroação e qual seria o momento final do cumprimento do propósito de Deus para a redenção dos homens. É nesse contexto que ele vira para dois dos seus discípulos mais próximos, eram 3, ele se dirige a João e também a Pedro e diz: olha, vão e preparem um local para a ceia. Quando nós nos deparamos com o texto de Lucas, no capítulo de número 22, nós percebemos que no verso 7, Jesus orienta os discípulos: vocês encontrarão um homem carregando um cântaro. Carregar água era uma tarefa exclusivamente de mulheres, por isso nós acreditamos que aquele foi o sinal dado para que os discípulos encontrassem um homem que já estava pré-estabelecido para eles irem comemorar a Páscoa. E é nesse cenário, irmãos, que nós percebemos o quanto as festas judaicas eram importantes. Eles tinham algumas celebrações. Vimos hoje pela manhã, com o licenciado Kilvin, eles tinham uma festa de Pentecostes, onde durante 50 dias eles celebravam a provisão de Deus, a colheita, desde as primícias até os últimos frutos. Eles também tinham a festa dos tabernáculos, onde eles comemoravam a provisão e o cuidado de Deus, os livramentos do Senhor para a nação de Israel, enquanto peregrinaram no deserto. Um dia notável também era o dia da expiação, um único dia no ano, onde o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos, onde estava ali a Arca da Aliança e oferecia sacrifício de expiação para todo o povo. Mas, sem dúvida alguma, a Páscoa era a celebração mais notável da nação de Israel. Ela era celebrada junto com a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, uma festa que durava num total de 8 dias. A Páscoa era comemorada no 14º dia do mês de Nissan. A nação de Israel iria celebrar a Deus pelo grande livramento e libertação do cativeiro egípcio, quando na 10ª praga o Senhor orienta aos judeus que matassem um cordeiro, passasse o sangue nos umbrais da porta e comessem com a sua família, celebrando a libertação, junto com ervas amargas que os lembraria das amarguras no Egito. Quando o anjo da morte passa, todos os primogênitos do Egito são mortos, inclusive de animais. Mas na casa do povo de Deus, onde havia o sangue dos animais, o anjo passa por cima, e é essa a ideia da Páscoa: passar por cima, cobrir o pecado e a culpa. Um grande livramento é dado todos os anos. Então eles se reuniam, celebravam a Deus na Páscoa apenas em um dia, e nos outros 7 dias era a festa do pão sem fermento. Por quê? O fermento na Bíblia é utilizado em tantos momentos para apresentar e simbolizar a influência danosa e pecaminosa do mundo. Ao comerem pães sem fermento, os judeus deveriam se lembrar que eles não poderiam sofrer a influência das demais nações pagãs que adoravam a outros deuses e tantas outras práticas odiosas. Jerusalém estava em festa para comemorar a Páscoa. Segundo o historiador judeu chamado Flávio José, na Páscoa em Jerusalém eram mortos em um único dia, no intervalo de 2 horas, 256 mil cordeiros. 256 mil cordeiros em 2 horas. O sangue que escorria do altar, irmãos, era numa quantidade tão absurda, que um vale que ficava a leste do templo, ele ficava coberto de sangue púrpura por alguns dias. Isso era uma clara impressão para os judeus
e perceberem que o pecado é danoso, que traz morte, traz consequências, e que se faz necessário derramamento de sangue para perdão de pecados. Aproximadamente 10 a 20 pessoas comiam de uma ceia, ou participavam de uma cerimônia de Páscoa em uma casa. Deveria ter então em Jerusalém, naquela Páscoa, 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas numa pequena cidade, Os moradores alugavam cômodos da sua casa para os outros que peregrinavam e vinham das demais regiões. E é nesse cenário, é nesse contexto que Jesus também reserva um quarto. No primeiro andar, num cenáculo, um local onde os rabinos se reuniam com alguns dos seus aprendizes para ensinar. E ele nos traz lições preciosas, nos mostrando que essa Páscoa, essa ceia, ia muito além de uma simples refeição que o povo judeu tomava todos os anos. Essa Páscoa e a ceia estabelecida e instituída ali, se tornou singular, irmãos, porque em primeiro lugar, ela revelou uma honra improvável. A ceia do Senhor, na qual os discípulos estavam e participaram, revelou uma honra improvável, que era fruto da graça. Se você voltar a sua atenção novamente para o texto, no capítulo 22, Lucas nos mostra que quando chegou a hora, Jesus, ele pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Observem que esses homens, eles abandonaram tudo para seguir Jesus durante os 3 anos de ministério. Eles viveram dioturnamente. O discipulado de Cristo com estes homens não era pontual, não eram encontros ocasionais. Esses homens viveram e andaram com o Senhor, comiam com o Senhor, participaram de outras Páscoas, mas aquele momento era um momento único, o momento do cumprimento de um propósito eterno de Deus, onde Cristo estava prestes a cumprir o seu sacrifício em favor destes homens. E ele se volta para estes discípulos e diz: eu tenho desejado comer convosco, ardentemente, com grande ansiedade. Cristo aqui revela um amor específico e uma relação única com aqueles os quais o acompanharam, ou o acompanhou durante o seu ministério. Certamente, irmãos, nós não estamos falando dos homens mais notáveis da nação de Israel. Vocês se lembram muito bem que a Galileia era chamada Galileia dos gentios. Era uma região que no período interbíblico, intervalo do Antigo para o Novo Testamento, os judeus se misturaram com outros povos. Eles eram tidos como impuros, como um povinho de segunda categoria. Eles não tinham tanto conhecimento da Torá, da lei. Os judeus da Judéia olhavam atravessados para os galileus. Mas esse Cristo, detentor de toda graça, ao começar o seu ministério propositalmente na Galileia, escolhe homens desta região, os mais simples, os mais improváveis, para andar, aprender e comungar com ele. E agora, na última Páscoa, na celebração da ceia, ele senta-se à mesa com estes homens e pontualmente diz: eu tenho desejado ter este momento de celebração junto com vocês. Que privilégio da graça revelada a homens tão improváveis que, quando olhamos na Escritura, tinham defeitos e limitações semelhantes a que cada um de nós temos. Cada um deles com limitações que não os colocava dentre os mais poderosos, notáveis, de nobre nascimento, dentre os judeus, mas que aponta para aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Ele escolheu as desprezíveis, ele escolheu aquelas que não são. E é exatamente estes homens, os mais improváveis, que ele se senta,
e como João, relatando o evento total em seu evangelho, mostra quais foram as palavras que Jesus dirige a esses homens nos últimos instantes, quando no capítulo 15 de João, no verso 13 em diante, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós, vamos ler juntos o 16, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. É nesse cenário de comunhão, é nesse cenário de uma última Páscoa, no momento de transição, onde a sombra daria lugar à realidade, aonde o Cordeiro Pascual, que já apontava para Cristo, daria lugar ao próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É nessa instituição que Ele chama aqueles os quais Ele escolheu com um amor soberano, e os chama de amigos. E diz que deu a sua vida voluntariamente por estes, que foram fruto de uma escolha, para que estes pudessem representá-lo e continuar a jornada e o propósito que Deus estabelecera. Ao sentarmos na mesa da comunhão e relembrarmos o sacrifício de Cristo, irmãos, instituindo a ceia, nós precisamos ter a mesma consciência, que assim como estes homens foram recipientes da graça e receberam uma honra improvável, nós também o recebemos. Não estamos aqui e adoramos a Deus dentre 7 bilhões de pessoas, que oferecem sacrifícios nas mais diversas culturas. Aqueles que viajarem para lugares remotos do mundo, você encontrará culturas oferecendo sacrifícios de animais, fazendo oferendas pelos seus pecados. Quando estive na Tailândia, entrei num templo budista, eu fiquei impressionado. Milhares de pessoas se espremendo, oferecendo incenso e jogando aquela fumaça sobre o seu corpo, num calor insuportável, para que pudessem ter as suas culpas perdoadas. Há um sentimento de culpa comum no coração do homem, por ele saber, pelo fato da imagem de Deus ser refletida nele. E esses homens buscam, dos modos mais distorcidos, o perdão de Deus. Mas este Deus gracioso, que envia o seu Filho no tempo, para cumprir o seu propósito, resolve escolher alguns, resolve escolher estes homens improváveis, resolve escolher a mim e a você. Louvado seja Deus por sua graça e por sermos estes mais improváveis para sentar à mesa da comunhão com o Senhor e sermos chamados de amigos. Será que ainda temos essa consciência de que quando sentamos na mesa da comunhão, o nosso Cristo não é aquele que morreu e foi assunto aos céus e está tão distante que nós não podemos tocá-lo através das orações e da comunhão com o seu Espírito? Muito pelo contrário, irmãos, nós devemos nos achegar intrepidamente ao trono da graça, por sabermos que antes de o amarmos, Ele nos amou e nos escolheu para sermos seus discípulos, seus amigos, e oferece o ombro da comunhão nos momentos difíceis, quando sentamos na mesa para cear com Ele. A ceia nos revela isso, uma graça improvável. Mas este momento, muito mais do que uma mera refeição e celebração, também foi um momento que revelou profundo aprendizado. Eles não estavam ali para comer e se lembrar apenas do livramento da 10ª praga. Jesus estava mudando
e trazendo a realidade da nova aliança. E é por isso que, a partir do versículo de número 19, ele vira para os seus discípulos, tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. E aí, irmãos, nessa hora é importante lembrarmos que a Páscoa judaica, ela tinha alguns passos. O anfitrião, o chefe da família, num primeiro instante na Páscoa judaica, ele tomava o cálice, ele fazia uma oração de ações de graças e bebia o cálice, dividindo com a família. Num segundo momento, então, ele tomava as ervas amargas, comia junto com os membros da família, relembrando das amarguras. Num terceiro momento, um dos seus filhos se levantava e perguntava: o que esse dia tem de diferente dos demais? E o chefe da família, então, explicava como Deus graciosamente os livrou da última praga no Egito. Os comentaristas não mostram, e o texto não mostra precisamente em qual desses instantes Jesus institui a ceia, deixando aquilo que era sombra, e agora ele como o próprio sacrifício, como o próprio cordeiro. E ali havia, certamente naquela Páscoa, um cordeiro que havia sido morto, mas ali ele estava com os seus e os ensina que o sacrifício era a sua própria vida, e por isso, quando ele parte o pão, ele dá aos seus discípulos e diz: tomai e comei todos, isso é o meu corpo. É importante lembrarmos que no período da Reforma, essa foi uma das doutrinas que mais trouxe controvérsia, porque o catolicismo ensinava que no momento da ceia, quando os elementos são consagrados, o pão se transforma literalmente no corpo e o sangue se transforma literalmente, e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Lutero então briga e traz a doutrina da consubstanciação, dizendo que continuava existindo pão e vinho, mas também o corpo de Cristo, e nós, na fé reformada, cremos no que o texto nos diz, que Cristo está utilizando uma linguagem alegórica, simbólica, para dizer: este pão simboliza o meu corpo, este vinho simboliza o meu sangue. Jesus demonstra àqueles homens que ele era o próprio sacrifício que traria perdão para os pecados. Lembrem-se que no contexto religioso judaico, a meritocracia era algo extremamente palpável. Eles acreditavam que através das suas boas obras, eles alcançavam justiça diante de Deus. Em sua arrogância, eles tinham plena convicção que de alguma maneira as boas obras os garantia salvação. E Jesus, ao instituir a ceia, ele demonstra que o único meio através do qual o homem pode ter os seus pecados perdoados e alcançar a salvação é através da participação do seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer no sacrifício de Cristo significaria então, diante dos seus discípulos, comer simbolicamente do seu corpo, beber simbolicamente o seu sangue, internalizando essas verdades e colocando toda a sua esperança de salvação nos méritos de Cristo na cruz. Por melhor que você seja, meu irmão, por mais nobre que seja a sua conduta, por mais louvado que você seja, ou nós sejamos diante dos homens, nenhum de nós somos bons o bastante para alcançarmos a salvação. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus gratuitamente nos salva através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Por isso, quando aqueles homens estavam sentados e comeram do pão, beberam do vinho, eles estavam confessando e reconhecendo a sua dependência de salvação na obra de Cristo. A Páscoa, então, apontava para o Cordeiro que viria redimir. A ceia, agora, na nova aliança, aponta para o Cordeiro que veio, que morreu e ressuscitou. É por isso que Jesus disse: olha, façam isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Os discípulos não poderiam esquecer da grandiosa obra feita por amor por eles, do alto preço pago para a redenção dos seus pecados, mas muito pelo contrário, eles deveriam reverentemente, em celebração, lembrar do sacrifício de Cristo e reafirmar a sua dependência. Mas a ceia foi um momento de aprendizado, porque além de apontar para a nova aliança e para a graça, ela também apontou para a ética do reino. Aqueles homens estavam reunidos, e Lucas, ele trabalha tematicamente, e quando ele vai narrando, nós encontramos no verso 24, uma celeuma. Os discípulos estavam num momento tão sensível, onde Jesus já se angustiava, ele já havia chorado na entrada triunfal, ele estava ali trazendo o significado dessa nova aliança, e os discípulos discutiam sobre quem era o maior. Os comentaristas dizem que isso provavelmente aconteceu antes da celebração da Páscoa, quando eles iriam tomar assento e discutiram sobre quem deveria sentar à direita ou à esquerda, quem deveria lavar os pés, as posições de destaque. E Jesus então demonstra que aqueles que provam do seu sacrifício e são partícipes do reino, devem abraçar a ética do reino. Quando no versículo 26 ele diz: mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Jesus estava demonstrando que todos aqueles que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue, deveriam internalizar a sua ética e viver como ele viveu, andar como ele andou, abraçando a humildade e a mordomia que Cristo teve. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se esvaziou e serviu aos homens durante toda a sua peregrinação. E a pergunta que me vem ao coração é se, ao lembrarmos do sacrifício de Cristo e da ceia do Senhor, se somos tomados por esta gratidão em percebermos a salvação que não alcançaríamos e ao mesmo tempo somos constrangidos pela ética que nos leva a servir. Servir apenas aqueles que nos servem é uma prática que qualquer homem comum faz. Amar aqueles que nos amam, qualquer homem pode fazê-lo. Mas ter um coração servil, devoto, que considera um superior ou os outros superior a você mesmo, isso é fruto da graça de Deus e de um coração que senta à mesa para comer com aquele que nos ensinou. O quanto nós temos essa disposição, o quanto nós servimos a Deus através do serviço das pessoas, quanta boa vontade nós temos para servir ao seu reino, para nos engajarmos na causa de Cristo com amor, prontidão e alegria em nossos corações. Ou será que quando somos convidados a servir, nós já reclamamos, damos uma desculpa, ou não queremos servir com algumas pessoas, porque elas são inferiores, elas são sem noção, elas são desagradáveis, elas são chatas, e eu escolho o meu grupo seleto, aqueles os quais se parecem tanto comigo nos meus defeitos para servir? Não. Os discípulos cheios da vaidade em seu coração precisavam compreender que a ceia nivela a todos. No reino de Deus não existem sábios, poderosos, frágeis, indoutos. Nós somos todos iguais pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E devemos servir a todos. Mas nós percebemos também neste grande evento, irmãos,
que a ceia, além de revelar uma graça, maravilhosa graça, além de trazer um momento de aprendizado, ela também, irmãos, revelou um amor restaurador. Ela revela um amor que vai em busca do que está caído, que vai em busca da ovelha que se perdeu. Quando a narrativa do texto, e Lucas continua falando, após essa celeuma, no verso 31, nós encontramos uma admoestação do Senhor para um dos mais chegados. E ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E olha que interessante, a narrativa dos evangelhos sempre nos mostra os eventos, o que acontece na dinâmica do mundo visível. Mas esse é um dos poucos momentos nas Escrituras que Deus revela aquilo que acontece no mundo espiritual. Nós não temos um misticismo neopentecostal, mas nós cremos que o mundo espiritual existe, e Jesus deixou isso muito claro. Naquele momento de angústia e de provação, Jesus vira amorosamente em tom de advertência para Pedro. E ele não chama de Pedro, pedra, rocha, fortaleza, mas nesse momento ele chama de Simão. Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar. É aquela ideia das mulheres ou homens que lançavam o trigo para cima, tentando tirar a palha e sacudindo de um lado para o outro. Muito semelhante ao que acontece lá no livro de Jó, no capítulo 1. Lembram-se? Quando os filhos de Deus se apresentam, e junto com os filhos de Deus, Satanás se apresenta diante do Senhor. E Deus disse: tens visto o meu servo Jó? Homem íntegro, justo e que se desvia do mal. Satanás então levanta uma tese dizendo: olha, ele é justo e íntegro porque o Senhor o abençoa. Tira tudo o que ele tem e veja se ele não irá blasfemar. E aí as provações mais diversas se apresentam na vida daquele homem, numa luta espiritual. Os discípulos aqui estavam numa batalha espiritual profunda, porque Jesus diz: Satanás vos reclamou. Ele não reclamou apenas a Pedro, mas ele reclamou a todos os discípulos. Ele investiu contra os discípulos. As batalhas espirituais mais intensas estavam prestes a se apresentar para aqueles homens que andaram com Jesus por 3 anos e meio. Eles não teriam mais o mestre ao seu lado. E agora? Jesus não estaria mais fisicamente com eles. E as tentações seriam extremas. Mas nós encontramos este amor gracioso, incondicional e restaurador, quando no verso seguinte Jesus declara, verso 32, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, se nós tivéssemos a mesma oportunidade de recebermos tal admoestação da parte do Senhor, entendermos tudo aquilo que acontece no mundo espiritual enquanto nós estamos servindo a Deus. E tantas vezes temos uma tendência secularista ou secularizada de enxergar todos os eventos da nossa vida como atos humanos, maldades humanas, irresponsabilidade dos homens, e nos revoltamos e tantas vezes pecamos contra Deus. Não demonizamos tudo, mas precisamos entender que há sim uma luta espiritual e uma investida do reino das trevas contra os filhos de Deus e aqueles que querem andar como discípulos de Cristo. E naquele momento de comunhão, de ceia e de intimidade, Jesus disse: olha, ele vos reclamou, mas eu orei por ti. Eu orei por ti, para que a tua fé, Pedro, não desfaleças, para que você não perca a sua fé. E quando você se converter, e a ideia é, quando você for restaurado, fortalece os teus irmãos. Pedro, cheio de si mesmo, autossuficiente, vaidoso, arrogante, tempestivo, ele diz: ah, Senhor, não, eu estou pronto para ir preso contigo e até para morrer. O Senhor diz: Pedro,
essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele não tinha noção. Mas nós encontramos, irmãos, este amor que se revela na mesa da comunhão, de modo restaurador, tanto advertindo acerca do perigo, quanto estendendo a mão, orando por ele. É nesse cenário que lá no capítulo 17 de João retrata a oração sacerdotal, onde Jesus diz: Pai, eu rogo pelos que tu me deste, porque nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. É por eles que eu peço, eu não peço pelo mundo, eu peço por eles porque eles são meus. Jesus ora pelos discípulos, ora pelos escolhidos, ele não ora por todos, ele não ora por Judas Iscariotes. Por quê? Porque o amor de Deus, numa perspectiva salvadora, ele é definido sobre a vida daqueles os quais ele escolheu. Ele é derramado sobre aqueles improváveis que são loucura segundo o mundo, que são os desprezíveis. E agora Jesus está intercedendo por Pedro, mas não apenas por Pedro. Quando nós olhamos no capítulo 17, Jesus diz, de João: eu não peço só por eles, eu peço por aqueles que hão de crer no meu nome. Há mais de 2000 anos, no momento da ceia, Jesus orou por mim e por você. Por mais intensa que sejam as tentações, provações ou batalhas espirituais que estejamos enfrentando hoje, saibamos nós, este amor restaurador nos alcança, porque Cristo orou por você, meu irmão. Ele orou por mim, e nós estamos sustentados em suas orações e súplicas, como o nosso advogado, como aquele que intercede por nós junto ao Pai. E percebemos o desfecho disso. Pedro realmente nega o Senhor, a ponto de uma das criadas o reconhecer e diz: olha, você é sim Galileu, o seu sotaque lhe denuncia. Ele diz: eu não sou, maldiz. Naquele momento o galo canta, Pedro chora amargamente. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. Pedro estava desfigurado e com seu coração destruído, mas Cristo vai ao seu encontro. E quando nós vamos lá para o Evangelho de João, nós encontramos o registro do texto, lá no capítulo de número 21. João capítulo 21. Para encerrar, nós percebemos este amor restaurador de Cristo revelado na ceia, se cumprindo agora na restauração deste seu discípulo. Capítulo 21, a partir do versículo de número 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, e puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem a terra, viram ali umas brasas, e em cima uns peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que achastes, que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede à terra. Naquele momento, Pedro, que havia negado, reencontra o seu Senhor, numa refeição, pão e peixe. E naquele momento, Cristo, cheio de graça, restaura definitivamente a fé daquele homem. Porque no versículo 15, o texto diz que depois de terem comido, Jesus pergunta a Simão Pedro: filho de João, amas-me mais do que estes outros?
E aí é interessante, irmãos, quando nós vamos para o original, a palavra que Jesus utiliza para amas-me, vem da raiz ágapas, ou de ágape, amor incondicional. Jesus estava perguntando: Pedro, você me ama incondicionalmente, mais do que esses outros? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que a resposta de Pedro no original, a palavra que ele utiliza é filó, que é um amor de afeição por amigos. É como se Jesus estivesse perguntando: Pedro, você me ama incondicionalmente? E ele respondesse: Senhor, eu te amo como um grande amigo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama incondicionalmente? No original. E Pedro diz: Senhor, eu te amo como um grande amigo. Pela terceira vez Jesus pergunta, ele muda: Pedro, você me ama como um grande amigo? Porque ele usa a palavra, não mais ágapas, mas usa filó. E Pedro diz: Senhor, eu te amo como um grande amigo. Jesus não o censura, não volta as costas, mas restaura Pedro e dá àquele homem uma nova oportunidade, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. O amor que temos por Cristo, irmãos, é imperfeito, é limitado, quando este amor flui dos nossos próprios corações. É por isso que até o amor que devotamos a Ele é oriundo da sua graça. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E precisamos ter a certeza que, como suas ovelhas, que sentamos na mesa com Ele, ao cairmos, Ele intercederá por nós, estenderá a mão e nos colocará de pé novamente em sua presença, para o louvor da sua glória. Nessa mesa de comunhão, cheia de incertezas, lutas e angústias, que esses discípulos sentaram, ela continua sendo celebrada mês após mês por todos nós. E que em meio às incertezas da vida nós possamos adorar a Deus pelo privilégio que temos de sermos escolhidos, pelo privilégio do sacrifício aplicado em nossas vidas e pela certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No início dessa mensagem nós falamos de tantas festas e banquetes badalados, que pessoas fazem todo tipo de esforço para participar. Como Terry Brent entrou em tantas festas de modo indevido. Na ceia do Senhor o convite está sendo feito. Muitas pessoas têm a oportunidade de devotar a sua vida a Cristo hoje, mas não querem sentar à mesa com o bendito Redentor. Haverá um dia, no entanto, em que este Cristo voltará, como ele disse no texto de Lucas, e celebrará essa ceia novamente. Comeremos o pão, beberemos o vinho com ele, mas não haverá oportunidade para aqueles que não fizeram uma decisão antes, para aqueles que não reconheceram o senhorio de Cristo. A oportunidade é hoje, é agora. Se você não devotou a sua vida a Cristo ainda, quer esteja aqui ou nos assistindo, saiba, não existe outro meio através do qual um homem possa ser salvo. É necessário crer no sacrifício de Cristo e se tornar participante, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Mas Ele nos faz uma promessa, que aqueles que se tornarem participantes do seu sofrimento, também participarão da sua glória. Ele virá nas bodas do Cordeiro, celebraremos com Ele, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, celebraremos com júbilo a obra perfeita de Cristo em nossas vidas. Na parábola das 10 virgens, 5 foram nécias, desapercebidas, e não ouviram o sinal de que o noivo chegava. 5 foram prudentes e se prepararam. De que lado nós estamos? Qual é o significado da ceia de Cristo para as nossas vidas? Quais são as suas implicações? Deus nos dá uma oportunidade hoje de refletirmos
e termos gratidão ou nos rendermos à sua obra. Vamos orar? Feche os seus olhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos voltar nos últimos instantes da tua vida, em que o Senhor peregrinou nesta terra, como um homem, antes do teu sacrifício. Te louvamos por voltarmos a essa Páscoa, onde o Senhor instituiu a ceia, nos dando o privilégio dos mais improváveis, dos mais indignos, sentarmos na mesa da comunhão. Te louvamos, Senhor, porque aqui estamos, não porque somos bons, mas porque o Senhor é gracioso e misericordioso. Te louvamos porque, ó Deus, este pão não simboliza apenas pão e o vinho apenas vinho, mas o teu sacrifício, a morte vicária, substitutiva, nos dando perdão, nova vida, reconciliação com Deus Pai. E te louvamos porque nesta mesa de comunhão, o Senhor nos restaura quando caímos. O Senhor estende a tua boa mão e completa a obra que começastes. Senhor, se existem filhos teus caídos e prostrados aqui, eu te peço, levanta-os. Intercede por eles nesta hora. Livra-nos, Senhor, das tentações de Satanás. Livra-nos, Senhor, das lutas espirituais mais intensas que tentam nos levar para distante do Senhor. Guarda-nos debaixo da tua onipotente mão. Guarda-nos, Senhor, sob as tuas asas. Livra-nos, Senhor. Restaura-nos. Levanta-nos para que possamos juntos declarar a grandeza do nosso Cristo, da sua obra redentora, até que possamos dizer: Maranata, vem, Senhor, e comermos deste pão e bebermos deste vinho no teu reino, sem dor, sem angústia, sem lutas e provações, mas tão somente cheios de celebração por tua salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Uma das tristezas, quando algo se torna corriqueiro e comum no nosso cotidiano, é perdermos o valor desses momentos. A ceia do Senhor, que é um sacramento que deve ser celebrada em memória do Senhor, não pode perder a beleza do seu significado, do sacrifício de Cristo aplicado em nossas vidas e também do fato de sermos escolhidos por Ele. Devemos sempre nos lembrar que este bom pastor que deu a vida em nosso favor é aquele que estende a sua maravilhosa mão nos momentos das nossas fraquezas. Que Deus continue a fortalecer a sua fé e abençoar a sua família. E não se esqueça, se você deseja celebrar a Deus conosco, você pode comparecer no endereço que está aqui abaixo, no nosso culto devocional às 9 horas da manhã, no domingo, ou nos cultos de celebração, às 17 e 19 horas. Será uma grande alegria contar com a sua presença. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.